Essa expressão aí é de um religioso bem bravo. E ele está perguntando: como assim? Eu não tenho que fazer nada para me salvar. Como é isso aí? Como eu que faço e me esforço tanto? Como eu, comparado com outros, não fazem nada? Como é que você vai me nivelar no nível, colocar no mesmo nível deles? Eu já ouvi algumas vezes essa pergunta. Nós estamos estudando o Evangelho de João, mas hoje eu gostaria que nós estudássemos expositivamente um outro texto. Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 a 10. E nós vamos ver se é mesmo verdade que ninguém tem que fazer nada para ser salvo. Se é, entre aspas, fácil assim. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este texto é central para a verdadeira fé cristã. É um pilar da genuína fé em Cristo. E a partir dele eu gostaria de ver com vocês 4 pontos. Nós vamos ver sobre a salvação do ser humano. Eu havia colocado a salvação do homem, mas a gente às vezes entende, precisa entender como a força do secularismo hoje. A gente não pode nem usar homem como o homem mostrando a humanidade, porque isso seria machismo. Mas o conceito do homem na Bíblia, quando ela fala de homem geral, ela está falando e se aplicando a toda a humanidade. A salvação do ser humano. O primeiro ponto é que nós vamos ver, de acordo com Efésios, precisamos ser salvos. O segundo ponto é que nós não podemos nos salvar. Da mesma forma que nós precisamos ser salvos, e nós vamos ver isso de maneira muito clara, nós também vamos ver que nós não podemos nos salvar. E aí então, se nós precisamos ser salvos e nós não podemos nos salvar, nós vamos ver que só Deus pode salvar e como Ele salva. E se fomos salvos, aqueles que então foram salvos, que receberam a Cristo, a salvação, qual a razão de nós termos sido, se nós, e essa é uma pergunta para mim e para você, se nós cremos e fomos realmente salvos? O texto começa falando de salvação. Pela graça sois salvos. E aqui então a gente tem o primeiro ponto. Nós precisamos ser salvos. O que é salvação? Salvar significa resgatar, libertar, tirar ou livrar de um perigo. E esta salvação, ela tem uma implicação. Precisa que alguém seja salvo, e a salvação deve vir de fora. Nós precisamos ser resgatados, libertos, e nós precisamos ser libertos de um grande perigo. Nós estamos afirmando isso, que todos, e todos inclui eu, inclui obviamente você, e todo ser humano,
A questão é, salvo do quê? Porque eu não estou correndo nenhum perigo. Eu não estou preso a nada, eu não preciso ser liberto. Liberto do quê? Salvo do quê que você está dizendo? A palavra diz que nós precisamos ser salvos de nós mesmos, de nossos pecados e da condenação eterna. De nós mesmos nós precisamos ser salvos. Mas como é que eu preciso ser salvo de mim? Afinal, eu sou uma boa pessoa, inclusive eu estou aqui. Só o fato de eu estar aqui numa reunião da igreja já mostra que eu tenho características de uma boa pessoa. E eu tenho um coração bom, meu coração é bom. Eu ajudo quem precisa, eu procuro ser honesto, eu sou contra a corrupção. Isso que está acontecendo aí, eu sou contra. Eu tento ser um bom marido, boa esposa, um bom filho. Eu não mato, não roubo. Eu ia dizer, eu não minto, né? Mas eu procuro também não mentir, só quando precisa. Mas eu até venho à igreja. Eu até coloco um dinheirinho ali na caixa. Então eu preciso ser salvo de mim por quê? Se esse é o seu pensamento, o seu diagnóstico, saiba que você está totalmente enganado. E a palavra de Deus diz isso de maneira muito clara. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Se você acha que você é isso que eu coloquei aqui, uma boa pessoa que tem um bom coração, repense à luz do que Deus diz ao seu e ao meu respeito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum ser humano que já pisou sobre a terra, com exceção de um que é Jesus. Olha a ênfase, não há nenhum sequer, ninguém, não há ninguém, não há quem faça, não há nenhum só. Não é possível ser mais claro que isso. Mas eu não sou desse jeito. Eu e vocês somos exatamente isso. Mas eu tento fazer coisas boas. Ninguém consegue fazer coisas boas fora de Cristo. Mas espera aí, eu ajudo as pessoas às vezes que precisam. Se você ajuda fora de Cristo, você faz com algum interesse. Existe um interesse por trás. Mesmo que você diga que não há um interesse. Às vezes é fazer uma média diante de Deus. Às vezes é que as pessoas vejam. Às vezes é a sua consciência. Então você faz isso, é coisa boa? Não, porque se fosse bom, não haveria absolutamente nenhum interesse por trás. Mas por que é assim? Porque eu e vocês, o Flávio leu aqui, nós nascemos em pecado. Salmo 51 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E isso não é uma força de expressão, é a realidade. Eu e vocês nascemos em pecado. E é então por isso que eu e vocês cometemos pecados. A ideia da árvore. E é importante nós entendermos, nós vamos ver se você tem dúvida do que são pecados, nós já vamos ver uma lista de alguns deles, você vai conseguir se ver ali neles. Mas é
A ideia assim de que nós nascemos em pecado, por isso cometemos pecados. Nós somos pecadores porque nascemos em pecado. Mas aí talvez escapa, mas e o meu coração bom? Bom para quê? Bom a partir de qual perspectiva? Eis o seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O meu coração é bom. Não, seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E uma das grandes provas do seu e o meu coração ser enganoso e desesperadamente corrupto é a gente achar que nós temos um bom coração. Quando a palavra de Deus fala sobre coração, ela está falando do centro do homem. Ela, obviamente, que não é o órgão que bombeia sangue para as outras partes, não é o órgão físico, mas está dizendo, quando a palavra fala do coração, o homem, é a sua essência. Hoje alguns vão dizer que é a ideia do cérebro, mas o coração reflete muito mais, porque reflete nossos sentimentos, aquilo que nós somos na verdade. E a palavra está dizendo de maneira clara que o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso para nós mesmos. Nós passamos uma fachada para as outras pessoas, e às vezes para nós mesmos. Esse fato de você dar, pensando que está ganhando alguma coisa de Deus em troca, é uma prova do engano do nosso coração. E ele é corrupto, porque ele é interesseiro. A bondade do nosso coração varia de acordo com os nossos interesses. Então, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Segundo ponto é que nós precisamos ser salvos de nossos pecados. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos e de nossos pecados. Com essa raiz de pecado, com esse coração, é natural que a produção da nossa vida jamais seja autenticamente boa. E é aqui que é importante que nós definamos o que são pecados. Em 1 João, no capítulo 3, o versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que são pecados? Pecados são transgressões das leis de Deus, em pensamentos, em palavras ou em atos. 1 João 3,4 está dizendo que transgressão, o que é transgressão? É infringir, não cumprir, violar ou desobedecer os mandamentos de Deus. Tudo que Deus diz para nós fazermos, se nós não fizermos, nós estamos transgredindo a lei. Tudo que Deus disser para nós não fazermos, se fizermos, estamos transgredindo a lei. Tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos, estamos cometendo pecado, a Bíblia diz, transgredindo a lei. Mas o que são esses pecados? O que a Bíblia traz como pecados? E eu queria ler com você dois textos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. E depois Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Nós vimos, pecados são transgressões da lei de Deus. O que Deus manda fazer ou manda nós não fazermos.
Quando nós desobedecemos, nós cometemos pecados. E aqui há uma relação de pecados. Não se deixem enganar, nem imorais. Imoralidade está sempre associada a qualquer distorção sexual, desde em palavras, atos, pensamentos. Nem idólatras. Idolatria é adoração, imagens, pessoas, reverência. Nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos. Avarentos são aqueles que amam o dinheiro. Nem alcoólatras. Não somente alcoólatras não são aqueles dependentes, mas são aqueles que vivem, que se embriagam. Nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade de alguns pecados que a palavra diz. Apocalipse capítulo 22, 15, diz assim, e aqui é Jesus dizendo, no último livro da Bíblia, o último capítulo, ele está falando da nova realidade, novos céus e nova terra, onde estarão aqueles que creem. Ficarão de fora os cães, aqui não está falando obviamente dos animais, mas a expressão cão era para alguém que pratica abominação, pecados abomináveis. Os que praticam feitiçaria, espiritismo, por exemplo, é uma forma de feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais em todos os seus níveis, e aqui nós falamos de adultério, por exemplo, falamos de pornografia. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Estes ficarão de fora do reino de Deus. Tudo isso em atos, pensamentos ou palavras. Você pode cometer esses pecados, inclusive, por meio de pensamentos. Então, aqui então nós entendemos como nós nascemos em pecado e como nós estamos propensos ao pecado e como nós precisamos então ser salvos de nós, ou sermos salvos de nós mesmos. É claro que o mundo vive intensamente essas práticas. O mundo, quando a gente fala do mundo, é esse sistema que vive fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. É muito comum várias dessas práticas, e hoje inclusive a tentativa de legalizá-las, algumas delas, todas essas práticas que são pecados à luz da palavra de Deus e que são desobediência a Deus, o mundo vive de maneira intensa e ainda assim não dá a mínima. Quando você vai dizer que práticas como essas são pecados, essas pessoas vão falar, não, você é um retrógrado, isso é coisa da antiguidade, não faz parte do nosso tempo, você precisa se atualizar. Ainda que o mundo inteiro aprove práticas como estas, e que agora queira impor essas práticas para aqueles que não creem, que não concordam e que ainda entendem como pecado, Deus não muda. Deus não tem que rever nada. Nós precisamos ser salvos também da condenação eterna. Precisamos ser salvos de nós mesmos, da natureza de pecado com a qual nascemos. Precisamos ser salvos de nossos pecados e precisamos ser salvos da condenação eterna. O que é condenação eterna? A Bíblia diz que quando nós partirmos dessa vida, se nós partirmos dessa vida em pecado, nós estaremos separados de Deus para sempre. Não há retorno, não há uma segunda possibilidade após a morte. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, João está descrevendo de uma lista de pessoas que estarão diante de Jesus e que vão ser julgadas segundo as suas obras, segundo as suas vidas, e vão ser
apresentadas diante dos seus pecados. E aí o texto diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, é a condenação eterna, é a separação eterna de Deus para aqueles que morrem em seus pecados. Essas são as razões porque nós precisamos ser salvos. E voltando para o texto, nós vimos que pela graça sois salvos, a necessidade de salvação, e agora pela graça que mostra que nós não podemos nos salvar. Se você pegar aquela lista de pecados, é inevitável que você vai se encontrar em alguns deles. E talvez você vá pensar, bom, aquilo é pecado, é verdade, é contra Deus, então eu vou tentar parar de fazer aquilo. É verdade, você vai dizer, é verdade, eu cometo algumas daquelas coisas, daqueles pecados, ninguém é perfeito. E eu estou tentando melhorar, estou tentando parar de fazer isso ou aquilo. Eu vi que matar, roubar, mentir, sexo fora do casamento, adultério, homossexualismo, bebedeira, avareza, são pecados, então a partir de agora eu tento parar. E aí você vai fazer o quê? Você vai tentar se salvar pelos seus atos. Você vai tentar parar de fazer algumas daquelas coisas. E tem pessoas que conseguem mesmo, com muita força de vontade e disposição. Elas conseguem parar alguns. E aí eu comecei uma religião, de repente até na comunidade cristã de Londrina, eu começo ali. Lá, o pessoal é legal, né? Eu não estou entendendo nada do que está falando, mas eu vou ali. E aí eu vejo que os evangélicos, eles falam algumas coisas, eles têm umas palavras diferentes. O evangelicalês, eu começo a falar algumas palavras assim também. Eu começo a cantar, eu começo a dar ofertas, mudo a minha roupa, eu paro de beber, eu tomo cuidado para não falar palavrão, eu paro de fumar. Eu acho que isso eu tento fazer. Mas o que é isso? Isso é dar uma maquiada. É maquiagem. É hipocrisia. Porque o coração ainda está lá. A natureza ainda está lá. E os pecados que os outros não veem ainda estão lá. E os pecados que você não consegue vencer e que os outros veem, você tenta negar. E o mais importante, Deus, que é quem interessa, está vendo tudo, inclusive a sua mente. E aí é a questão, como é que eu não tenho que fazer nada? Não é que tem que fazer, é que eu e vocês não temos nenhuma condição de fazer. Não é que eu não posso mudar. Eu não posso mudar a natureza de pecado com a qual eu nasci. Eu não posso mudar o meu coração desesperadamente corrupto, que a Bíblia chama de coração de pedra. E eu não posso vencer os pecados. E mesmo que eu conseguisse, não dá mais, porque eu já nasci em pecado. E todos os pecados que eu cometi até hoje me acusam e mostram quem eu sou. Como é que eu não posso? Mas mesmo assim eu vou tentar. Então vamos dizer que você ainda tente. O padrão tem que ser o padrão de Deus. E o padrão de Deus é Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ainda assim você vai tentar. Presta atenção no que Deus está dizendo para aquele que vai tentar. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus.
Quem não obedece sempre a tudo o que Deus manda fazer ou manda não fazer, em atos, em pensamentos, em palavras, sempre a tudo está debaixo da maldição de Deus. Fechou um pouco o cerco. Tem que obedecer sempre a tudo. Se não for assim, está condenado. Tiago capítulo 2, versículo 10. Isso é que Deus está dizendo, vai tentar, então tem que ser assim. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei, todos os mandamentos de Deus, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Está claro ou não? Precisa ser mais claro? Eu nunca adulterei fisicamente. Porque Jesus fala que olhar para uma pessoa, um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, e uma mulher com uma intenção impura olhar para um homem adulterou. Então aí já dá uma boa nivelada. Eu nunca matei fisicamente, porque se Jesus disse que se eu disser raca para o meu irmão, seu inútil, é como se eu fosse um assassino. Eu nunca roubei. Pirataria é roubo. Mas mentiu. Bom, vamos admitir que você passou. Mentiu. Você é culpado por ter mentido de adultério, de homicídio, de roubo. Esse é o padrão de Deus. Porque Ele é assim. Ele é assim. E aí entram os religiosos. E se teve um grupo que Jesus foi muito contundente, foi contra religioso. Porque o religioso, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que não faz, mas diz que faz. Todo religioso diz que faz e acontece. E todo religioso é hipócrita. Todo religioso é fachada, e não fachada de um prédio lindo, é fachada de sepultura. Todo religioso fala dos outros, mas tem os pecados dele. E ele sabe que Deus sabe. Uma das palavras que o religioso mais gosta de dizer, e ela é bem curtinha, é eu. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Eu sou assim. Eu. Religiosos são mentirosos, são hipócritas, são acusadores sem misericórdia. Jesus, se teve um grupo que Jesus foi muito duro, foi contra eles. Religiosos, eles não são como prostitutas, ladrões, etc. Eu não sou como isso aqui. Um dia eu estava falando da graça para alguém, e falando que a graça nivela todo mundo, ele disse, isso eu não aceito. Essa pessoa que disse que não aceita, é um adúltero. Não do olhar. É um corrupto. Um sonegador de impostos e um mentiroso. E todo mundo vê isso, mas ele não aceita a graça. Vamos voltar para o texto. Versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aqui eu marquei esses quadradinhos aí, para mostrar que graça, salvação e a fé que para crer na graça é dom de Deus. A salvação de nós mesmos, a salvação de nossos pecados, a salvação da condenação, que é primeiro o inferno e depois o lago de fogo e enxofre, não é obtida por nós. Porque nós não temos
a menor condição é pouco. Nós não temos condição nenhuma de sermos salvos. Ela não é obtida por nós. Ela é de graça. E o de graça aqui, o que é de graça? De graça mesmo. Graça, favor imerecido. Ela é dada por Deus. Pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como se recebe essa salvação? Pela graça sois salvos, por meio da fé. A salvação não vem por obedecer mandamentos, porque nenhum ser humano tem condição de atingir o padrão de Deus. O padrão de Deus é perfeição. O terceiro ponto é, então, que só Deus salva. Nós precisamos ser salvos, nós não temos condições de nos salvar, e só Deus salva. Tá, eu entendi. Eu preciso ser salvo, eu não tenho nenhuma condição de me salvar, só Deus pode me salvar, e Ele salva de graça. É isso que nós acabamos de ver. Para eu ser salvo pela graça, eu preciso crer na graça, e crer na graça é por meio da fé. Crer é ter fé. Mas crer no quê? Romanos capítulo 8, versículo 3. E quando o Flávio estava fazendo a abertura, eu queria incluir esse texto também. Eu vou ler de Romanos, depois quero ler esse. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo aqui? Porque eu não posso, e é só salvação e vem pela graça, mediante a fé. Fé no quê? Fé no que Cristo fez. Por quê? Porque o que era impossível à lei, o que era impossível? Eu e vocês tentarmos obedecer à lei, não dá, nós não temos condição, então é impossível para nós. Por quê? Ela estava enferma pela carne. O que isso significa? Por causa do nosso pecado, não há condição de obedecer à lei. Nós não temos essa condição. Então, alguém faz algo, Deus. Deus que salva. Como é que Ele salva? Envia o seu Filho. Enviando o seu Filho, quem é o Filho? Jesus, o Cristo. Enviando o seu Filho, note que Ele não está falando de regras, não está falando de religião, está falando de uma pessoa, Jesus Cristo. Enviando o seu Filho, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que é isso? Quando Cristo vem, diferentemente de nós, Ele não nasce em pecado, porque Ele é Deus encarnado, daí o nascimento da Virgem Maria. Jesus nasce sem pecado, vive uma vida plena sem nunca ter cometido nenhum pecado, obedece todos os mandamentos de Deus em pensamentos, atos e palavras, cumpre o que Deus exigia, perfeição, morre na cruz, como pagamento dos nossos pecados, derrama o seu sangue por nós, para a purificação dos nossos pecados, e na sua ressurreição nos dá uma nova vida. Quem crê nisso é salvo. Esse é o Evangelho. A salvação é pela graça. E o texto de 2 Coríntios, que o Flávio leu, capítulo 5, versículo 21, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos tratando. 2 Coríntios 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. O que está dizendo o texto? Aquele que não conheceu o pecado, que não tem relação com o pecado, que não cometeu pecado, aquele quem? Cristo. Deus o fez pecado por nós, não que ele veio cometer pecado, ele veio e tomou a forma, um corpo humano, e cumpre a lei, cumpre a justiça de Deus. Quando nós cremos em Cristo, o que Jesus fez pagando por nós, na sua morte e ressurreição na cruz, nos é dada a justiça dele, porque nós não tínhamos condição. Isso é graça. Agora, irmãos, o que é muito importante entendermos é que essa graça é para nós. Para Deus não foi de graça. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Vocês sabem que o preço para nós é de graça, mas alguém pagou o preço. Quem pagou? Deus pagou. Pagou com o quê? Com o sangue de Cristo. Para nos livrar do quê? Da nossa vida inútil. Que vida inútil? De vida de pecado. Nós não podíamos nos salvar. Nós não queríamos ser salvos. Mas Deus, por amor, misericórdia e de graça, dá a salvação. A gravidade do nosso pecado exigia uma grande salvação. Por isso, fora de Cristo não há. Nenhuma religião pode salvar quem quer que seja. Nenhum conjunto de regras pode salvar. Só Cristo e o que Ele fez em sua morte e ressurreição. Quer dizer então que todos vão ser salvos? João capítulo 3, versículos 16 e 19. Então eu não posso me salvar, eu preciso ser salvo, eu não posso ser salvo por mim mesmo, e eu sou salvo pela graça. Então todos vão ser salvos, porque todos são pecadores. E o texto de João 3 responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João está dizendo? Deus amou o mundo, amou pessoas que são o quê? Pecadoras. De tal maneira que Ele deu. Deu é o quê? Graça. Deus deu de graça. Deu quem? O seu Filho unigênito. Não foi com pedras preciosas, foi com Cristo, o seu sangue. E aí Ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todos são salvos? Não. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas o ponto está aqui: quem nele crê não é condenado. Quem crê em Cristo, em sua morte e ressurreição, se arrependendo dos seus pecados, não é condenado. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Por que já estão? Porque nós nascemos em pecado, nós cometemos pecados, nós continuamos no curso natural nosso de pecadores. Por que as pessoas não são salvas? É aqueles que não são salvos. A condenação é esta: a luz que é Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nós vimos a descrição, a minha e a sua, como somos pecadores. Vocês ouviram do Evangelho, o que Deus fez em Cristo, e é de graça, basta recebê-lo. Eu prefiro o pecado. Eu prefiro viver no pecado. Para sermos salvos, precisamos crer. E crer é receber pela fé. Como é que se recebe essa fé que é dom de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, o que vocês e eu acabamos de ouvir. Eu e vocês acabamos de ouvir o Evangelho. Precisamos receber o Evangelho, receber o que Cristo fez.
se eu e vocês recebermos, nós somos salvos. Não importa quão pecadores nós fôssemos, quantos pecados nós tenhamos cometido, se nós crermos no que Cristo fez por graça, amor e misericórdia, nós somos salvos. A quarta questão é: se fomos salvos, qual a razão? Lembra que o texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por que Deus nos salvou? Para que Deus nos salvou? E aqui você vai ver a evidência daqueles que dizem e daqueles que creem de verdade. Para que nós fomos salvos? Ninguém é salvo por fazer algo, mas aquele que foi salvo, capacitado por Cristo, vai fazer algo. Deus nos salvou para algo. Eu preciso ser salvo, eu não tenho condição, mas Deus me salva pela sua graça, e não somente isso, Ele prepara as boas obras para que eu ande nelas. Por isso que é tudo pela graça de Deus. Agora, esse texto mostra que há uma realidade, uma mudança de vida naqueles que realmente creem. Não é que eu tenho que, eu criei em Jesus, então agora eu tenho que parar de fazer isso, aquilo. Não, Cristo é minha vida, Cristo vai me tirar tudo aquilo que não agrada. Ele vai começar a mudar o meu caráter. É Ele quem faz, não nós. É a evidência daqueles que creem. Por que evidência? Porque não basta simplesmente dizer eu creio. O que são essas boas obras? Que é o que Paulo está dizendo aqui. Somos feitura sua, novas criaturas, novo nascimento, quando nós cremos em Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que são essas boas obras? É uma mudança de caráter. É a mudança minha e sua como marido, como esposa, como filhos. É um amor por aquelas pessoas que ainda não conhecem essa graça. É a minha postura no meu trabalho. É a minha postura quando eu peco, porque quando eu creio em Cristo não significa que eu passei a ser perfeito, mas quando eu peco, como eu reajo quando o Espírito Santo que habita em mim vem e me mostra o meu pecado. Boa obra é o desejo de estar com Ele, de buscar as coisas dEle. Boa obra é odiar as coisas desse mundo. Uma pessoa que foi salva pela graça, ela vai ser transformada nessas áreas. Não porque ela tem que fazer, porque volta a ser obra, mas é porque ela foi genuinamente salva. Cristo vai transformar a vida dela. Quem realmente creu no Evangelho tem uma nova mente, tem um novo coração. Era um coração de pedra, agora é um coração de carne. Tem novos valores. Tudo isso porque o Deus que o salvou e deu a fé para que ele fosse salvo é o mesmo que prepara as boas obras. E é o mesmo que capacita as boas obras. Quem realmente creu na graça é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eu queria terminar com Mateus capítulo 7. Os versículos 16, 20 e 21, por causa do nosso tempo, que já estourou. E Jesus está usando uma figura aqui da árvore, que mostra a realidade daqueles que creram verdadeiramente. Jesus diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos, que também seriam espinheiros? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz que crê na graça, creu na graça. Jesus está dizendo assim: pelos frutos daqueles que dizem que creem, que você vai ver se eles realmente creem. E ele mostra algo muito claro: uma figueira não tem como produzir laranja. Uma videira não tem como produzir abacate. A vida de Cristo em nós não tem como viver na prática do pecado. Não tem como. Nem todo aquele que diz, eu creio na graça, creu na graça. O que a gente pode aplicar, irmãos? Primeiro, que nós devemos ter muito cuidado em, tendo crido na graça, querermos qualquer mérito e acharmos que somos melhor do que quem quer que seja. Porque a salvação é pela graça. A fé é para crer na salvação, é pela graça. As boas obras que Deus preparou, Ele preparou pela sua graça. Então, o que eu posso me vangloriar? E para você que ainda não crê, como eu gostaria de poder entrar aí dentro e fazer você crer. Eu não posso. E há pessoas aqui que não creem. Pessoas aqui que não creem no Evangelho. Mas a palavra foi lançada. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho. Então há uma oportunidade. Se você não está entendendo, você tem que falar isso para Deus. Você não tem que fingir. Eu sou evangélico. Eu não entendo isso. Meu Deus, revela isso para mim.